Bom, olha, são 19 horas e 30 minutos. Então, pontualmente, nós vamos iniciar o nosso momento de oração. Deixa eu aqui ver os pedidos de oração, repassar aqui os pedidos de oração, para que nós possamos interceder. Vou pedir a ajuda da minha esposa Priscila, para que nós não esqueçamos de nenhum dos pedidos de oração. Temos o Marinho aqui, né? A Meire, Marinho, Meire. A Marta, a oração pela família. Nossa irmã Terezinha também, Lindonésia. Vamos estar orando por estes. O irmão Raimundo pediu oração pela esposa dele, porque ela não está bem de saúde. O pastor Gedaí está colocando aqui. Vamos estar orando por ela também. Nice, boa noite, querida. Arsênio, meu presbítero querido, Deus abençoe. Rosimar, lá da linha 204, em Ouro Preto, Deus abençoe. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Aí aonde você está na sua casa, vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre estes pedidos. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida do Marinho, o lar, ó Deus, da Lindonésia, do Francisco e da Marta, da nossa irmã Terezinha, do Raimundo e da sua família, da sua esposa, da Meire, Senhor. Pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre a vida dela. Pai, seja sobre estes, ó Deus, que sofrem a tua boa mão. Nós buscamos ao Senhor porque sabemos, ó Pai, que no Senhor nós encontramos auxílio, no Senhor nós encontramos livramento. Senhor, nós oramos também pela família desta criança. Hoje, com muita tristeza, recebemos a notícia do primeiro caso oficial de Covid-19 em nossa cidade. E eu peço a Deus que o Senhor restaure a saúde desta criança. O Senhor é o médico dos médicos. A nossa esperança está em Ti. Cremos no Senhor. Esperamos no Senhor. Pai, atende a nossa oração. Oramos, ó Deus, pela vida da nossa prefeita, por toda a sua equipe, ó Deus, responsável pela saúde, pela vigilância sanitária. Coloca, ó Pai, cada um destes diante do Teu trono de graça. Oro também, ó Deus, em favor dos médicos, daqueles, ó Deus, que estão na linha de frente, que estão, ó Deus, dando assistência, acompanhando, de uma certa forma também, ó Deus, sofrendo até mesmo riscos, ó Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que a Tua boa mão, ó Deus, esteja cuidando de cada um deles. Nós oramos, ó Deus, com fé e com esperança. Cremos, ó Deus, que o Senhor pode reverter toda esta situação, Senhor. Colocamos, ó Pai, nossa cidade, nosso país diante de Ti. Declaramos, ó Pai, que Tu és a nossa esperança. Tu és, ó Deus, o arrimo da nossa fé. Ó Pai, ouve a nossa súplica. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, Senhor. Reverte essa situação. Muda, Senhor, a nossa sorte. Oramos, ó Deus, em favor das igrejas, dos pastores, missionários. Oramos, ó Deus, em favor daqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldades financeiras, limitação, falta de recursos. Pai, não deixe que falte o pão na mesa dos Teus filhos. Não deixe, ó Pai, que falte o sustento. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Por isso, ó Pai, com fé nós elevamos a nossa voz a Ti, nessa esperança de que o Senhor nos ouve e nos atende. Oramos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Aqui chegaram nosso irmão Reverendo Marconi. Deus abençoe, querido. Reverendo Marconi, irmãos, daqui a pouquinho ele vai estar numa live com o Reverendo Augustinho, com o Reverendo Evanderson, com o Reverendo Denivaldo. Os irmãos acompanhem também, que vai ser um momento muito edificante. Nossa irmã Cirlei, Deus abençoe, querida, chegou agora. Nosso irmão Carlos Barros também. Boa noite, Carlos Barros, Deus abençoe. A Jaqueline Pasquato, filha querida, Deus te abençoe. Saudades de você também, Deus te abençoe.
Nossa irmã Ilza, querida, Deus continue cuidando de você. Nossa irmã Marisa, da Igreja Presbiteriana de Pimenta Bueno. Marisa, que a boa mão do Senhor esteja contigo e eu espero que você esteja melhor, em nome de Jesus. Ao nosso irmão presbítero Frank Brito também, Deus abençoe grandemente, viu, Frank? Nosso abraço a cada um de vocês que de uma forma especial está acompanhando a nossa devocional dessa noite. Queridos, eu quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13. Se você puder ir na sua casa, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor assim nos diz: porque dois males cometeu o meu povo a mim, que me deixaram manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vou ler novamente o texto. Prestem bem atenção, amados irmãos, nessa preciosa palavra do Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, palavras do Senhor, o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Durante toda essa semana nós estamos compartilhando alguns textos do profeta Jeremias. E em especial, meus amados irmãos, essa noite eu gostaria de compartilhar esse texto, Jeremias 2, 13. Quais seriam os pecados que trariam sofrimento sobre a nossa vida? Quais seriam os pecados que poderiam acender a ira de Deus contra nós? Bom é saber que Deus está ao nosso lado. Bom é saber que Deus está conosco. Mas quando Deus se ira contra nós, e quando Deus está contra nós por causa dos nossos pecados, você já parou para considerar isso? Nós precisamos entender, à luz desse texto, que os nossos pecados podem fazer com que Deus se acenda a ira contra nós. E a pior coisa que pode acontecer a um homem é ele estar debaixo da ira de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é fogo e fogo consumidor. O profeta Jeremias, ele exerce o seu ministério durante o período em que Deus, por causa da dureza do coração do seu povo, por causa do pecado do seu povo, permitiu que o seu povo eleito fosse levado para o cativeiro babilônico. E ali no cativeiro babilônico, eles sofreram todo tipo de vergonha, todo tipo de humilhação. Foi um tempo de disciplina da parte do Senhor, foi um tempo de castigo e de correção. Mas por que Deus conduziu o seu povo ao cativeiro? Por que Deus permitiu que os caldeus, mais especificamente o povo da Babilônia, subjugasse Israel e os levassem como cativos para a terra da Babilônia? Há pelo menos, meus amados irmãos, dois graves pecados que Israel cometeu. O primeiro pecado foi a idolatria. Israel abandonou o Senhor e passou a seguir a outros deuses. Israel passou a confiar em outros deuses. E por causa desse abandono do Senhor e por causa dessa rejeição ao Senhor, Deus permitiu que os caldeus o subjugassem. O segundo pecado que Israel cometeu foi também a quebra do dia do Senhor. Por causa de Israel não ter guardado o dia do Senhor devidamente, a ira de Deus se acendeu contra o seu povo. E Deus permitiu então que eles fossem arrancados de sua casa, arrancados de sua terra, os muros de Jerusalém fossem derrubados, o templo fosse destruído, porque eles se tornaram um povo idólatra, não guardaram o Senhor, se afastaram das leis do Senhor e viveram em deliberada desobediência. No texto que nós acabamos de ler, Deus está, por intermédio do profeta Jeremias, apresentando ao seu povo quais foram as causas que os levaram ao cativeiro babilônico. Nós encontramos aqui, amados irmãos, uma metáfora, uma figura. Deus está ilustrando ao povo de Israel a gravidade do seu pecado. O primeiro pecado que Israel cometeu foi
abandonar o manancial de águas vivas. Deus, ele é o manancial de águas vivas. Tudo o que Israel precisava, eles encontravam no Senhor. Tudo aquilo que eles necessitavam estava vindo por parte do Senhor. Deus não deixou o seu povo. Deus não deixou de abençoar o seu povo. Deus constantemente cuidou do seu povo. Deus esteve ao lado do seu povo. Deus supriu todas as necessidades do seu povo. Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, Deus sustentou o seu povo por 40 anos, não permitindo que eles tivessem sede, pois quando eles o tinham, água saía da rocha. Não permitindo que o seu povo tivesse fome todos os dias, caía o maná, o pão do céu, vindo da parte de Deus. Deus não deixou o povo sem direção, porque durante o dia Deus os conduzia em uma nuvem, e à noite Deus os conduzia numa coluna de fogo. Portanto, meus amados irmãos, durante a sua caminhada no deserto, o povo de Israel foi atendido em todas as suas necessidades pelo Senhor. No período dos juízes, meus amados irmãos, também não foi diferente. Quando Israel desobedecia ao Senhor, Deus os castigava, levantando povos que iam lá e os subjugavam. Mas quando Israel se arrependia e se voltava ao Senhor, Deus enviava um juiz que os libertava. Enquanto Israel não se desviava da presença do Senhor, Deus supria o seu povo com aquilo que era necessário. Mas quando o povo deixava o Senhor, Deus mandava a disciplina e a correção. No período da monarquia, amados irmãos, não foi diferente. Enquanto o povo se manteve fiel ao Senhor, andando na presença do Senhor, Deus cuidou do povo da aliança, suprindo todas as suas necessidades. Mas havia no coração de Israel, assim como há também no nosso coração, um sentimento de ingratidão, de descontentamento. Mesmo tendo, amados irmãos, as nossas necessidades supridas, mesmo tendo no Senhor tudo aquilo que nos é necessário, o nosso coração constantemente reclama, murmura. Somos por natureza ingratos. Deixamos de reconhecer a boa mão do Senhor, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E por causa dessa cegueira espiritual, da insensibilidade do nosso coração, deixamos o Senhor, o manancial de águas vivas. Nós precisamos aprender, meus amados irmãos, uma preciosa lição. Que a maior riqueza que temos é o Senhor. Que a nossa suficiência está no Senhor. Tudo o que eu e você precisamos, nós encontramos em Deus, o manancial de águas vivas. Ele supre a nossa sede interior, a sede da nossa alma. Ele atende os nossos anseios, todos os nossos anseios mais profundos, na presença do Pai, podem ser supridos. O povo de Israel tinha um manancial, deixou o manancial, abandonou o manancial, e por consequência disso, a ira de Deus se acendeu contra eles. Amados irmãos, que nós não caiamos nesse erro, que nós não deixemos o manancial de águas vivas, que nós não viremos as costas para Cristo Jesus, porque na nova aliança, Jesus, ele se apresenta a mim e a você como sendo o manancial. Em João 7, 37, 38, a palavra do Senhor assim nos diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele se apresenta à mulher samaritana em João capítulo 4 como sendo a água viva. Quem crê em Cristo Jesus, quem confia em Cristo Jesus, quem deposita sua esperança em Cristo Jesus, jamais terá sede.
Não estou falando da sede física. Eu estou falando da nossa sede interior, dos nossos anseios, das nossas vontades mais profundas. Em Cristo Jesus, todos os nossos anseios mais profundos podem e serão supridos. O segundo pecado, meus amados irmãos, que acendeu a ira de Deus contra o seu povo eleito. E é interessante que no texto que nós estamos meditando, os que chegaram agora, Jeremias 2,13, a palavra do Senhor, dois males cometeu o meu povo. Deus não está falando com um povo estranho. Ele está falando com um povo que lhe conhecia, que sabia das suas promessas, que já tinha experimentado a sua fidelidade, o seu amor e a sua graça. Esse povo passou a deixar o manancial de águas vivas e a cavar cisternas rotas, que não retêm água. O que são cisternas rotas? São um depósito de água. Porém, esse depósito de água não é suficiente para reter as águas. Vejam só que figura interessante. Ao invés do povo beber da água viva, que é o Senhor, o povo preferiu beber uma água parada, uma água com lama, com barro, uma água suja. Amados irmãos, o povo de Israel no passado correu atrás de ídolos, correu atrás dos falsos deuses, correu atrás de promessas, de falsos profetas. E por causa disso, a ira de Deus se acendeu contra eles. O Senhor os puniu e os puniu de forma severa, os levando para o cativeiro babilônico. Amados irmãos, uma coisa importante que eu e você nessa noite precisamos entender: nós somos seres criados por Deus como seres sedentos. O que eu quero dizer com isso? Dentro de nós há um anseio profundo. Dentro de nós há um vazio profundo. E esse anseio e esse vazio só pode ser suprido pela presença de Deus. Meus amados irmãos, nós vamos sempre procurar cavar cisternas rotas, porque temos necessidades de água, de algo que atenda o nosso anseio. Buscamos muitas vezes saciar essa nossa sede em relacionamentos, no sucesso profissional, no reconhecimento da sociedade. Mas, meus amados irmãos, nós nos esquecemos que nada que esse mundo venha a oferecer vai saciar definitivamente a nossa sede. Paremos de querer correr atrás das coisas desse mundo, dessas cisternas rotas, enquanto está ali ao nosso lado, de forma gratuita, um manancial de águas vivas, que é Cristo Jesus. Basta crer, basta beber, saciar a nossa sede nele. Minha oração, que nós nessa noite possamos compreender com clareza que nada desse mundo pode verdadeiramente saciar essa nossa sede. Nós somente seremos completos, plenos, cheios, somente seremos satisfeitos quando nós entendermos que a maior besteira, o maior erro que nós cometemos é deixar de lado o manancial de águas vivas e ficar tentando cavar cisternas rotas. Volte-se para a presença do Senhor ainda hoje. Clame pelo Senhor. Entregue sua vida a Ele. E a partir do momento que você confiar verdadeiramente no Senhor, vivendo uma vida conforme a sua palavra, do seu interior fluirão rios de água vida. Você vai transbordar. E quando você transbordar, as pessoas verão a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde grandemente. Que a boa mão do Senhor sustente cada dia a sua vida. Que o Senhor nos guarde de todo o mal. Que o Senhor abençoe o nosso lar. Que o Senhor cuide das nossas crianças, dos nossos filhos. Vamos orar mais uma vez?
Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus? Pai, nós queremos mais uma vez te buscar nessa noite, pedindo a Deus perdão, porque muitas vezes, como nós vimos na tua palavra, ao invés de nós saciarmos a nossa sede interior no Senhor, nós insistimos, ó Pai, em cavarmos cisternas rotas, em buscarmos, ó Deus, nas coisas desse mundo satisfação e prazer para a nossa alma. Pai, dá-nos, ó Deus, o entendimento que em nada que esse mundo há de nos oferecer, nós encontraremos a plena satisfação. Somente encontraremos a plena satisfação em Ti. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração quebrantado, a não sermos orgulhosos, arrogantes, pensando que por nós mesmos conseguiremos, ó Deus, cavar essas cisternas rotas, ó Pai, suprindo as nossas necessidades. Senhor, abre o nosso olho, abre os nossos corações, para que nós possamos compreender essa verdade, que só em Ti, verdadeiramente, teremos, ó Deus, a nossa sede saciada. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Abençoa-nos, ó Deus. Cuida da nossa casa, da nossa família. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Alguns irmãos chegaram agora. Dalton, Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Eliane também, Deus abençoe. A Denilza, uma boa noite, querida, Deus te abençoe. Nosso irmão Moacir também, Deus abençoe grandemente. Valdelice, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Claibone também, querido, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Vânia, Deus abençoe. Marinaldo, um abraço, querido. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Carla, nosso carinho, Deus abençoe. Cláudia, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Grande abraço a todos vocês. Deus abençoe nosso irmão Jonathan, Irvandro. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Forte abraço.